Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com você novamente para nós aprendermos um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje vamos falar de um assunto que mais provoca atitudes aos homens de dizerem que não acreditam em Deus, que são agnósticos, né? Ou ateus, né? E o que acontece? É porque essa história que nós vamos falar hoje da Eva e da serpente, nós já fizemos uma boa introdução nos programas passados, mas agora vamos ver se nós fechamos esse assunto para que nós possamos entender. Lembra, quando o indivíduo fala que ele é ateu, é porque ele não acredita em certas coisas que a Bíblia cita, ou que as nossas igrejas citam. E nesse caso aqui, é bem típico, não é verdade? A única coisa é que as pessoas se esquecem que nessa passagem, Moisés foi escrever isso justamente no primeiro livro de Gênesis, há 3.500 anos atrás, aproximadamente. E eu acho impressionante como o Espírito Santo consegue falar aos homens desde esses 3.500 anos atrás até hoje. Porque quando a gente estuda essa passagem, dá muito bem para entender certas coisas que Deus estava passando ao homem. Imaginem só, 3.500 anos e ainda dá para entender, dá para se submeter à inteligência humana, o entendimento do homem, o que Deus estava demonstrando para o ser humano. Principal atitude do homem para ser infeliz era o quê? Não seguir os conselhos de Deus. Não é as ordens de Deus, os conselhos de Deus. Deus deu o livre-arbítrio ao homem e daí para frente ele não tem ligação nenhuma ao homem de crítica ou de julgamento. Ele é um pai que torce, é um torcedor para o filho, para o ser humano ser vitorioso. E aí é onde nós então vamos ver o seguinte. Olha aqui que nós temos, hoje nós vamos usar bastante, já os nossos conhecimentos mais atualizados, né? Nós temos então, no Google, a história básica da Eva e a serpente. Diz aqui então, a semente da serpente é a doutrina que entende que o pecado original teria transcorrido com um ato sexual entre Eva e a serpente, na qual se baseia na Bíblia, que afirma que aquele ser era ereto, falava o idioma do primeiro casal e até tinha a capacidade de arrazoar e questionar. Ora, ali naquela história começa aqui, dizendo, a serpente, o mais astuto das animalhas do campo. E entre eles, em textos para frente, diz que o homem fazia parte dos animais. E que nesse caso aqui, este animal falava a língua de Adão e Eva. E falava, por exemplo, quando a gente fala em astuto dos animais, só podemos pensar em quem? No macaco, né? Então, dos animais seria o macaco dos animais, né, selvagens. Na verdade, o homem é o animal
mais astuto que Deus criou. Nesse caso, o que está acontecendo aqui? A forma que Deus está dizendo é o seguinte: olha, quem é que fala a linguagem do homem? Quem é que faz um arrazoado como a sabedoria do homem? Nós, no mínimo, nós temos que conver que é a mente humana. É a mente humana que fala com a própria mente do homem. E nesse caso, nós vemos aqui que essa criatura ficava ereto, de pé, falava a mesma língua que Adão e Eva e questionava e argumentava. E isso pode ser muito bem o pensamento consciente do homem. Vamos fazer o seguinte: nós temos que pensar um pouco mais para frente. Nós temos aqui no YouTube um exemplo muito interessante de que nós podemos aproveitar mais um pouco dos teólogos que se apresentam no próprio YouTube. Nós temos aqui, nesse caso, nós temos o teólogo Ney Santos, do canal Jesus Me Defenda. Pode ouvir que vocês vão perceber o que ele fala, e Deus está falando bastante através dele. Assim, nós temos o fim dessa história resumida. A serpente falava, era ereta, respondia, argumentava e era o mais astuto dos animais. Então você vê que o que nos chama a atenção é para a mente humana, para o ser humano. Pelo menos quando nós vamos consultar a Bíblia, em Mateus capítulo 15, de 1 a 20, a história justamente em que Jesus dizia aos fariseus: não é o comer que contamina o homem, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai da boca que contamina o homem. E aí ele cita todas as piores atitudes que o ser humano pratica. Também em Marcos 7:21, nós temos a repetição desse caso. Deus abençoe, parabéns a todos, e vamos ficar aprendendo o máximo que nós pudermos, porque eu estou aprendendo bastante. Um abraço e Deus os abençoe.